Então, é muito difícil repetir romper esse ciclo. Então, sim. como profissional, eu já peguei alguns casos de, por exemplo, mães que foram abusadas sexualmente na infância se relacionam com maridos abusivos. Abusos esses que na infância foi intrafamiliar, ou seja, ela ainda convive com o seu abusador cotidianamente. O que acontece muitas vezes, que é aterrorizante, que nos preocupa muito, que às vezes a gente pensa, poxa, a gente tem trabalhado tanto, lutado tanto, e às vezes parece que as coisas não evoluem, né? Você que é da segurança, eu acho que também sente esse peso, né? A gente também trabalha com esse Com público. certeza. A gente acompanha alguns conselheiros tutelares quando vão fazer algumas incursões desse tipo. Então, sabe o peso, né, do trabalho, que é isso. Então, muitas vezes, essa mãe engravida, né, tem uma criança, aquela criança vai ser abusada sexualmente pelo mesmo abusador que a mãe foi abusada. Então, você vê que é um ciclo que não se rompe. Ou seja, o mesmo abusador que abusou a mãe lá na infância está abusando outras mulheres da família. A família sabe, às vezes o Estado sabe, mas há um medo. Há um medo de denunciar. Né? A gente sempre trabalha, inclusive, no processo de orientação, de atendimento, quando a gente identifica essa violência, né? Uma criança conta, a gente caminha para a rede. Só que antes de encaminhar para a rede, a gente chama essa família. Vamos entender o que é que está acontecendo aqui nessa família. Né? E aí é quando a gente identifica que muitas vezes a família também está. A mãe está sendo violentada, a prima já foi violentada, já é um ciclo, né? A gente sempre trabalha nesse processo de orientação de que é importante fazer a denúncia. Só que há o medo. E não tem vezes como. Porque o abusador convive dentro da mesma casa. Muitas vezes é o responsável pela renda daquela família. Então, não, às vezes a gente quer mudar o mundo. Às vezes, como assistente social, dá vontade aqui dar e denunciar ali na hora. Mas... E quando isso acontece em famílias abastadas, que a gente sabe que quanto maior o muro, mais difícil da gente conseguir acessar essa família. Sim. E essas vítimas. Né? Muito complicado. Eu, quando era conselheira tutelar, acompanhei um caso, assim, que foi para mim muito difícil de trabalhar. Porque a gente chegava, tinha uma guarita. Antes, a gente não conseguia nem ver a casa de tão grande que era o terreno. E só depois de um acidente assim, no terreno, que era a casa lá em cima. Assim, até para você identificar que está acontecendo alguma violência ali, é mais complicado. Por isso que os atores das escolas, os atores da rede, que trabalham na saúde, na educação, nesses outros serviços, que é quando a criança sai de dentro da casa, é que eles têm a importância de estar denunciando. É muito importante desses atores estarem fazendo esse papel da denúncia compulsória. Porque, às vezes, ou o abusador está ali naquele meio, aquela família não consegue identificar. Né? Porque, como eu disse, é difícil identificar. A gente vai falar também dos sinais. Né? O que é que muda nessa criança? O que é que ela fica diferente, né? Para perceber. Mas, enfim, vamos agora para os dados. Né? O Atlas, ele traz os dados bem assustadores, né? de violência contra meninas e mulheres. Tratando de violência doméstica, do total de vítimas, 1 em cada 4 vítimas tinham de 0 a 9 anos, ou entre 10 e 14 anos. Elas representam, que são crianças e adolescentes, representam 24,4% das vítimas. E tem um maior destaque para as de 0 a 9 anos, para as crianças, meninas. Elas representam 15,2% das vítimas. Né? E aí, em segundo lugar, estaria mulheres de 25 a 29 anos, que sofrem violência doméstica, representam 11,3%. E em terceiro, mulheres de 30 a 34 anos, que somam 10,4% dos casos. E o que é que o Atlas chama a atenção ao analisar o perfil dessas mulheres e meninas vítimas de violência doméstica? Em sua maioria, são mulheres negras. Então, 58,5% são meninas e mulheres negras. E a gente percebe esse perfil dentro da casa de Isabelê. Né? Então, não tem como falar de violência sem também tratar da questão racial. Já é algo histórico, enraizado. Essas meninas negras, já são sexualizadas desde muito cedo. Né? E são vistas ali como corpos mais vulneráveis. Considerando também, às vezes, o próprio território.
que elas habitam, né? E então mulheres e meninas negras, o Arnold traz isso bem claro, estão em condições de maior vulnerabilidade à violência de gênero, principalmente a violência doméstica, né? E a violência intrafamiliar, que estão bem correlacionados. E aí um dado interessante que eu também pontuei aqui para trazer é onde essas violências acontecem. De 177.036 do número e percentual de mulheres e meninas vítimas de agressão por local de ocorrência, 143.956, ou seja, 81,3% dos casos, ocorrem na própria residência, dentro de casa. Ou seja, por pessoas, por um lugar que era para ser um lugar de segurança, por pessoas que eram para ser pessoas de confiança, é onde essas meninas e mulheres são violentadas. 10.807, 10.807, 6,1% ocorre em via pública. E um dado que me preocupou muito foi esse: 912 acontece em escolas. Escolas é preocupante. Dentro das escolas. E quando quem pratica são os próprios professores, que é o que muitas vezes acontece. A gente vê muitos casos, né? Principalmente em Teresina. Em Teresina, né? Inclusive no Piauí, tem recentes matérias que, graças a Deus, foram denunciados esses professores, porque a gente sabe que a subnotificação existe, né? Há dados que a gente não consegue acessar, porque muitas vítimas não conseguem chegar até as instituições que vão poder defendê-las, por constrangimento, ou por falta de informação, ou até mesmo por como a Carla está falando, criança e adolescente, é difícil qual é a linguagem que ela vai utilizar para pedir socorro, se muitas vezes ela nem sabe que está sofrendo uma violência. Sim. É muito delicado esse tipo esse assunto, esse conteúdo, principalmente por conta desses dados que a Carla está falando aqui pra gente. Isso que você fala da criança conseguir identificar, conseguir se expressar, é algo histórico. Você que já foi conselheira sabe disso, né? Antes do ECA, né, a gente tinha os códigos de menores, que eram legislações mais conservadoras, penais, na verdade, né? E essas crianças foi se construindo uma imagem de criança e adolescente como um não sujeito de direitos. Então a gente, às vezes até assim, sem intenção, a gente faz isso. Menino, cala a boca que tu não sabe de nada, não. Eu me lembro do professor Alci Marcos, meu Deus, o que é feito dele? A primeira vez que eu ouvi essa explicação que você está dando aí, que a gente nem percebe, que a gente não trata a criança como um ser humano. Eu perguntei para um amigo meu no restaurante, eu digo, eu estava conversando sobre esse assunto, eu falei assim, para ter noção, vamos fazer um teste. Quantas pessoas tem aqui naquela mesa? Aí ele contou 5 pessoas, aí eu disse, e a criança? Ele não contou uma criança. Eu falei, quantas pessoas tem naquela mesa, ele só contou para os adultos. Então, assim, inconscientemente a gente tem isso enraizado ainda na cultura da gente, de que criança não tem direito, não é um sujeito de direito. Então, essa criança já vai se retraindo daí. Porque no momento que ela quer se expressar, o pai, o adulto, o responsável, corta logo, né? Então, a gente que é da, enfim, né, geração... Hoje eu acho que isso tem mudado um pouco, né? Tem se tido um olhar mais atento. Mas até muito recentemente era comum. Criança não pode falar, criança não pode se colocar quando um adulto estiver falando, né? Então, entender o que é, até que ponto a gente tem que ensinar o respeito a essa criança, né? Porque às vezes essa repressão tremenda, né, dessa não colocação dessa criança, desse adolescente, faz com que essa criança, adolescente, quando sofre violência, não verbalize. Porque ele já sente, não, vão verbalizar, vão dizer que eu não sei de nada, que eu não entendo nada, que eu estou entendendo as coisas errado, né? Que eu não tenho credibilidade. Justamente. Ou que eu não tenho vontade, é uma frase muito dita. Criança não tem vontade. Quem decide pela criança são os pais, são os adultos. Então, às vezes, a gente reproduz essas falas porque são do cotidiano, mas a gente tem que pensar o que tem por trás, o que essas falas podem gerar naquela criança e naquele adolescente, né? E aí, a gente pensar que essas violências contra meninas e mulheres acontecem em espaços que são de socialização, que eram para essas mulheres serem mulheres e meninas serem acolhidas. Ou até espaços de recreação, ou como comumente a gente está vendo dentro das religiões, né?
dentro dos esportes. Pronto, 210 desses casos, 0,1%, ocorreu em local de prática esportiva, né? Seja no local de cultura, de lazer, elas também estão sendo violentadas. Está tendo uma repercussão agora recente de um rapaz, acho que esses dias eu vi, que ele se dizia, acho que é religioso. Cheguei a ver esse caso. Saiu, acho que esses dias. A gente, inclusive, no mês de maio, essas notícias aparecem mais, né? Então já teve 2 casos, inclusive de um conselheiro tutelar, não sei se você chegou a ver. Não. De um município do Piauí que estava violentando crianças, né? E agora, recentemente, esse caso que você falou também. Então, é o momento que as denúncias, né? Eu acho que a informação chega ao momento que a gente fala mais disso. O poder da informação. Sim. A gente precisa falar. Não é um assunto fácil, né? Então, quando você fala, como que eu vou falar de abuso, de exploração sexual para uma criança de 7, de 6 anos? Mas há materiais para isso. Assim, eu me lembro que quando eu era do projeto de extensão na Universidade Federal, chamado Cajuína, eu me vesti de Emília para falar sobre ECA com as crianças da Casa Isabela e com as crianças dessas instituições da ASA. A gente foi, acho que umas 3, no abrigo masculino. Então, a gente levou o ECA, enquanto estudante da Universidade de Serviço Social e de Direito, fizemos uma peça teatral falando dos direitos da criança e adolescente. Né? Inclusive, a própria campanha Faça Bonito, no site deles tem cards, tem vídeos educativos, tem cartilhas. Então, lá tem diversas sugestões de atividades dinâmicas. Formas de você fazer a denúncia de maneira anônima. Se existe o medo, existe a possibilidade de você fazer a denúncia anônima, o Disque 100. Né? Ou há outros meios também, o próprio Conselho Tutelar, o CREAS, né? A própria polícia também, através do 190. Então, há vários meios de você fazer isso. A gente sempre fala, o mais comum é o Disque 100, né? Inclusive para quem quer fazer a denúncia de forma anônima. E o Conselho Tutelar, né? Que é a porta de entrada para os casos de qualquer tipo de violência contra criança e adolescente. Precisa acionar a rede, né? O Conselho Tutelar é a porta de entrada e vai direcionar para os outros serviços. Aciona o CREAS, aciona a Casa dos Isabelê, aciona o Sanvis, né? Enfim, aciona a rede que está ali disponível para atender essas crianças e adolescentes. E aí, um outro dado que eu trago também, muito interessante, inclusive, que o Atlas aponta que a violência que essas meninas vêm sofrendo, elas se alteram a partir da idade. E aqui é importante dizer, até para a gente quebrar um tabu, meninos também sofrem violência sexual. Isso. Né? É de uma tanto forma, quanto as meninas, ou talvez às vezes até mais, dependendo do... Há um tabu maior, né? Então, inclusive, a própria notificação desses casos é mais difícil. Porque os meninos, eles já nascem numa cultura de sexualização. Então, se uma mulher, né? Se uma mulher... Cultura da pornografia. Da pornografia, sim. Então, é mais difícil até de ser notificado, né? Até de ser identificado. Mas há, sim, também. E é comum casos de exploração e de abuso sexual contra meninos, né? Só que a maior incidência ainda é contra meninas, né? E meninas negras, em sua maioria. E aí o Atlas aponta que essa violência vai se alterando a partir da idade. Então, de 0 a 9 anos, o Atlas da Violência diz que os maiores casos são os casos de negligência. Ou seja, o que se entende por negligência é a omissão dos direitos básicos ali, né? Só que aí, como assistente social, eu sempre trago a seguinte reflexão: a gente tem que pensar nesse termo. O que é negligência? Porque muitas vezes a gente acaba culpabilizando uma família, que já é uma família vulnerável, que não tem acesso ao básico, dizendo que aquela família está sendo vulnerável. Não, ela não tem. Ela também não está tendo acesso. Ela não tem como oferecer para ela, para a criança, mais do que aquilo. Então, a gente tem que pensar nesse termo, né? Várias vezes a gente fez acolhimento institucional de crianças porque a família não tinha condições de dar o sustento necessário, mínimo, para aquela criança subsistir, né? E é triste a gente falar disso, mas às vezes, como você falou, é toda uma estrutura em torno da violência. E aí, para essa criança ir parar no acolhimento é porque todas as outras instâncias falharam. Ou seja,
Não é culpa Ai, só da família. Eu tenho um caso de uma menina que eu acompanhei quando era conselheira tutelar e depois quando eu trabalhei como advogada dentro da penitenciária feminina, eu encontrei aquela menina lá dentro também. Então, assim, ela passou por vários programas. Na época tinha um PET, que era o Sim. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Depois ela foi para a casa de Isabelê. Ela chegou a ser acolhida no abrigo feminino. Ela passou por todas as instituições. Na época tinha o Sentinela, o Projeto Sentinela, que Sim. infelizmente não existe mais. Mas Não era um existe projeto mais. maravilhoso que a gente fazia junto com a Margarete na época. Infelizmente, tantas instituições que essa moça passou, e como você falou, ela não conseguiu romper com as violências e nem sair do ciclo de violência e da prática de violência também. Então, o ciclo da violência, o ciclo da pobreza, a gente observa que ele é muito difícil de ser rompido. Muito difícil, porque já é algo estrutural, né? É algo que não depende só da gente enquanto profissional. Porque a gente tem muita vontade de fazer um trabalho perfeito. Só que não é algo que está nas nossas mãos, 100%. E nem sempre a rede ela oferta todas a estrutura que nós profissionais sabemos que a gente poderia encaminhar, que seria bom encaminhar para um acompanhamento assim, assado. Mas às vezes a própria estrutura dos serviços, das políticas públicas não existe assim. Olha, é até interessante isso que você fala, né? A gente tem uma rede de proteção dessas crianças, mas muitas vezes essa rede não tem dialogado. Isso. Então, por exemplo, o que entristece, e aqui eu estou trazendo falas das vítimas, né, das meninas que a gente tem contato, acesso, que a gente atende. Elas são revitimizadas, Elas nessa são falta de diálogo. né? E o que é que acontece? O que mais machuca essas meninas? É a falha da justiça. Principalmente. O que é que nos preocupa enquanto instituição, enquanto profissional, já são discussões que estão sendo feitas. Na né, nossa época existia essa mesma... Pelo próprio serviço social. Não mudou nada. Então é comum eu atender casos e falar assim, elas falam assim, tia, pra que tudo isso? Porque eu tô aqui sofrendo, mas quem me abusou tá lá, não tem na vida. Na rua, andando, trabalhando, vivendo como se nada tivesse acontecido. Aí a menina ficou com a imagem, porque querendo ou não, as pessoas sempre culpabilizam a vítima. Culpabilizam a vítima. É incrível que eu já vi na época, nos relatórios que eu acompanhei, nos casos que eu acompanhei, da própria mãe dizer que a criança tinha malícia. A criança. E quando se trata de um adolescente, a gente vê mães botarem as filhas na rua, porque o abusador às vezes é o companheiro. Sim. E a menina fica desacolhida, desabrigada, desassistida. Infelizmente, envolve muitas temáticas. Acho que se fosse falar de tudo que envolve abuso, teria que ser um episódio, só aquela diferenciação de abuso. Daria um episódio. Para exploração, já daria um episódio. Então, Carla, eu gostaria que você falasse suas palavras finais para a gente encerrar o nosso Polipapos de hoje. Agradeço bastante você ter aceitado o nosso convite. Agradeço também à instituição que cedeu para que ela viesse aqui falar a respeito da instituição e a respeito dessa data alusiva à nossa menina Araceli. E a nossa luta, que nós que estamos aqui, estamos de acordo com essa luta e vamos continuar, porque, de acordo com os dados, existe a grande necessidade da gente ainda olhar muito para tudo isso e ficar atento para crianças e adolescentes que estão perto da gente, você que é pai, você que é mãe, ou você que trabalha com crianças, trabalha na rede e que tem acesso a crianças e adolescentes, observar qualquer sinal e, se possível, repassar para a instituição que possa investigar, se você não tem certeza. Mas muitas vezes os sinais são claros. São claros, né? Então, antes de finalizar, só falar um pouquinho de sinais, né? Que fica aí também como indicativo, né? Então, o que observar nessa criança? Às vezes é evasão escolar. Essa criança não quer mais ir para a escola. Um sucesso escolar. Uma baixa no rendimento escolar. Ou então essa criança... Perda de peso, aumento de peso. Perda de peso, aumento de peso. Ou a criança não quer mais ir para casa, tem uma resistência em ir para casa. Autolesão, que a gente tem observado também na sexualização das meninas. Muito sexualizadas, às vezes conhecimentos sexuais inadequados para aquela idade, né? A própria depressão, ansiedade, enfim, são alguns aspectos que nós podemos estar atentos, né?
no cuidado dessas crianças e adolescentes. Lógico, não quer dizer que toda criança ou adolescente que for abusado vai ter esses mesmos comportamentos, mas são alguns que a gente pode estar atento, estar observando, né? Então, agradeço pelo convite, Polly, agradeço sua iniciativa de discutir essa temática que é tão importante, né? A gente não discuta ela apenas no mês de maio, né? Mas durante o ano todo. Porque quando a gente está aqui, infelizmente, tem uma criança, um adolescente sendo violentado no nosso país. E finalizo também fazendo um chamado para o nosso dia D, né? Que é o dia D que acontece em todo o Brasil. Esse ano, pelo dia 18, caiu um domingo. A gente vai comemorar, não, rememorar, né? Manifestar e sensibilizar a população, não só teresinense, como também vai acontecer no Brasil inteiro. Esse movimento é no Brasil inteiro, não é só em Teresina. Né? Então a gente faz isso no dia 16. Pronto. Então, o nosso dia D vai acontecer na Avenida Frei Serafim, próximo a Toureiro, na esquina da Toureiro, né? Então, no momento inicial, a gente faz essa divulgação de informações para os trabalhadores, famílias que estão ali passando, né? O horário de quem está indo para o trabalho. E, no segundo momento, a gente desce para o auditório da ASA, né? João Paulo VI, onde os serviços da ASA vão fazer apresentações, né? Um momento protagonizado por nossas crianças e adolescentes, simbolizando a necessidade e a importância dessa luta, da campanha dos 25 anos, da campanha Faça Bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Fiquem de olhos, até o próximo Polipapos.